o Evangelho de São Lucas, entre muitas coisas lindas, e ao falarmos sobre o Evangelho de São Lucas, nos referimos aos evangelhos conhecidos na tradição religiosa, aqueles que trazem ao lado do de São Mateus, São Marcos e São João o relato de ensinamentos, de orientações morais, que a doutrina espírita também adota. Porque, longe de negar as realidades do Evangelho, como o próprio livro terceiro, na sequência das obras básicas, nos explica na sua introdução, Kardec se utiliza dos ensinamentos morais sobre os quais não há nenhuma contestação. E com base neles, os espíritos superiores orientam e compõem então este terceiro livro, que Kardec denomina o Evangelho segundo o Espiritismo. Obra esta cuja finalidade é demonstrar os ensinamentos com a chave da compreensão, com o entendimento que por muitos séculos faltou, uma vez que as religiões tradicionais não dispunham, ou pelo menos não desejavam revelar, estes ensinamentos ocultos, que foram revelados no devido tempo pelos Espíritos. Mas, voltando ao Evangelho de Lucas, encontramos o início, quando Jesus, acercando-se do povo que o buscava, já faminto de ensinamentos mais profundos e de esperanças, Jesus se vê pressionado pela multidão. E ele, que estava à beira do mar da Galileia, vê alguns pescadores que acabavam de chegar com seus barcos, depois de terem passado toda a noite pescando. Estavam lavando as redes dos emaranhados, provavelmente das algas ou dos enroscos, porque não haviam pego nada a noite toda. Jesus então sobe no barco, que por coincidência era de um tal Simão, e diz ao rapaz: leva o barco um pouco para longe, porque eu falarei ao povo de dentro do barco. Simão então, com Jesus no interior, usando do seu vigor, dá as remadas necessárias para que o Senhor se coloque distante o suficiente para não ser massacrado pelos curiosos, pelos famintos. E ali o Senhor começa a falar com as pessoas. Fala, não revela a Lucas quanto tempo, mas fala das coisas lindas do reino de Deus. Quando termina, o barco está com ele, Simão, e talvez seu irmão André. Jesus diz a ele: Simão, vamos ao mar, adentre um pouco mais e jogue a rede novamente. Simão, olha aquele homem que havia falado coisas grandiosas
para o povo que ele não conhecia, que Simão não sabia quem era, a não ser de ouvir dizer, ensinamentos tão ricos, tão diferentes de tudo, que Simão diz ao Senhor assim, meio envergonhado: Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas sob a tua palavra jogaremos a rede novamente. Então rema e joga a rede. E ele se surpreende, porque aquilo que não foi pescado durante toda a noite, parece que estava ali esperando pela rede de Simão naquele instante. Ela pesa tanto que Simão não consegue retirá-la. Acena para a praia, chama os seus amigos, que vão correndo com os outros barcos para ajudar a tirar a rede antes que ela se rompesse. Arrastam para a praia e o barco está lotado, a rede está bufando. Simão, que era pescador, está extremamente impressionado com este homem, porque nunca viram uma isca tão rica como esta. Ele que era pescador e que vivia tirando peixes para a sua sobrevivência, quando chegam, que o Senhor, jovial, feliz, desce do barco, Simão se prostra de joelhos diante dele. Tal a admiração que já naquele instante tinha Simão por aquele homem. Os outros que viram a mesma coisa também se admiram. E Simão lhe diz: Senhor, aparta-te de mim, que sou um pecador. E Jesus responde a ele: vem comigo, Simão, que eu te transformarei de um pescador de peixes em um pescador de homens. Simão se impressiona. Simão é tão franco, é tão humano e sincero, é tão pulcro, apesar de ser rude, de ser grosseiro, de ser analfabeto, de carregar as mãos calejadas no serviço. Simão diz ao Senhor: Senhor, afasta-te de mim, aparta-te de mim, que sou um pecador. E mesmo se confessando um pecador, para aquele homem que faz um primeiro milagre assim, que só o pescador sabe o que significa encher a rede de repente, ao invés de Jesus se afastar dele, sabendo quem era aquele homem, Jesus o convoca: vem comigo, Simão. Querendo dizer: eu sei quem você é. Eu sei quantos erros você já cometeu. Eu sei como é a sua vida. Mas vem comigo e eu vou mudar isso tudo. Ao invés de pescar peixes, pescar comida, você será aquele que pesca pessoas e almas para um novo começo, um novo tempo. A mesma coisa acontece com André, que estava com ele. O mesmo se dá com os outros filhos de Zebedeu, Tiago, João. E então começa a trajetória através da qual Jesus vai pensando aqui e ali estes outros que, como Simão, pecadores
publicanos, cobradores de impostos, como Mateus, como Levi, até chegar em Judas. Tão apegado às coisas materiais, porque era comerciante. Tinha no comércio a sua preocupação, e quem é comerciante tem muita dificuldade de ser cristão, muita dificuldade. Porque tem que atender a duas ordens diferentes de exigências. A do lucro, a do progresso, do sucesso, do negócio. E aquela que diz que cada um pode fazer mais pelo seu próximo. Então, o Senhor escolhe todos eles, incluindo o próprio Judas. E sabemos como foram as coisas. Sabemos como Jesus ensinou, carregando aquele povo todo com ele. Falando com estes que ele sabia que eram pecadores, que sabia que eram homens que tinham família, que tinham compromissos, que tinham coisas para fazer, mas que seguiam Jesus. Há uma passagem interessante, inclusive, em que Jesus, falando aos fariseus, aos judeus daquele tempo, aos hebreus daquela época, e tendo os discípulos ao lado, Jesus fala para todos que era preciso comer da carne dele. É um discurso bastante intenso que Jesus dá para todo mundo escutar, que ninguém conseguirá melhorar, encontrar o reino de Deus, se não comer da minha carne. Fala o Senhor nessas expressões assim candentes. E esta referência espanta os fariseus, espanta os hebreus, que estavam acostumados a querer o reino do céu pagando pouco, não comendo carne de Jesus. Naturalmente que Jesus não estava colocando um pedacinho do seu braço à disposição. Essa expressão quer dizer muito mais do que você morder um músculo, beber o sangue ou roer o osso. Então, os discípulos, vendo Jesus falando assim, e vendo que os que estavam ao redor se escandalizam com esta palavra e vão embora, os discípulos se adiantam e falam: Senhor, como é dura esta palavra. Os próprios amigos de Jesus dizem a ele: como é dura esta palavra, Senhor. E Jesus lhes diz: pois se vocês quiserem ir embora também, podem ir. Fala o Senhor aos seus amigos que estavam com ele, vendo todos os milagres, vendo todas as coisas boas que ele estava fazendo, as curas, os processos de levar esperança. Se vocês querem ir também, podem ir se quiserem. Fala Jesus aos seus amigos. E aí, colhidos pela surpresa de estarem sendo inclusive dispensados se quisessem, dizem eles: não, Senhor, temos visto coisas maravilhosas ao teu lado. E além disso, para onde iríamos? Para onde estaríamos com alguém que nos ensinasse tantas coisas como você? E mesmo sem entender direito o que significava esse comer a carne do Cristo, ficaram ali. Sabemos aquilo que acontece na sexta-feira ou na quinta-feira, quando Jesus é entregue, quando ele é colocado em julgamento e quando todos os seus verdadeiros amigos fogem. No entanto, um pouco antes, o Senhor solicita que eles preparem uma ceia
vão à casa de uma pessoa que já está sabendo. Jesus lhes diz, vão até tal lugar, fale com o homem que já está sabendo que nós iremos cear na sua casa. Ali então, Jesus tem uma atitude que nós sempre nos esquecemos. Quando todos os discípulos estão presentes, o Senhor tira a sua veste superior, cinge-se, envolve-se com uma toalha e, colocando uma bacia de água, pede aos discípulos que se sentem para que ele lhes lave os pés. Esse é um gesto de cortesia na antiguidade. Nós não entendemos o que significa lavar os pés de uma pessoa, porque nós hoje andamos de tênis, sapatos confortáveis, andamos de carro, de ônibus. Mas no tempo de Jesus, as estradas empoeiradas, empedradas, endurecidas pelas dificuldades da tecnologia primitiva daqueles tempos, faziam daqueles caminhos verdadeiros suplícios. Só algumas pessoas detinham condições de ter um animal para transportarem-se, uma carroça. E os sapatos, feitos de couro cru, não tinham esses negócios de acolchoamento, bolhas de ar, não eram projetados com esta tecnologia para ajudar você a andar. Eram rudes para suportar os embates dos pedregulhos, da areia, do calor daqueles caminhos. Então você imagina deslocar-se a pé, andar 4 a 6 quilômetros em um caminho poeirento, no sol quente, pisando sobre pedras pontudas, sobre cardos espinhosos, até chegar no seu objetivo, que, por exemplo, seria visitar um parente. Naquele tempo não tinha internet, não tinha telegrama, não tinha nada que você pudesse usar para avisar com antecedência que ia chegar na casa do parente. Chegava. Quando chegava, o que acontecia? O parente se surpreendia com a visita. E se você fosse bem-vindo, era hábito, nas casas que te recebessem, agasalhar os seus pés em uma cuia ou em algum recipiente com água quente, porque você estava massacrado na sola dos seus pés, por ter andado 6, 8, 10 quilômetros para chegar até ali. Essas sandalinhas baixinhas, esses sapatos sem salto, essas solas sem borracha, sem nada que amortecesse o impacto. Então, colocavam ali um pouco de água quente, e era a cortesia que dizia que você era bem-vindo, que você era bem recebido, que as pessoas tinham ficado felizes que você chegara mesmo sem avisar. Te davam a água, você tirava os sapatos ou as sandálias de couro, os seus pés com bolhas, com calos, com pó, mergulhavam naquela água tíbia, aquela água morninha, e aquelas dores nas pernas, aquelas dores que iam subindo pelas canelas, encontravam o agradável reconforto. Era uma demonstração de carinho, de atenção. Então Jesus põe os seus discípulos sentados e ele vai lavar os pés dos seus amigos. Jesus está dizendo: eu vos amo. Eu quero que vocês sejam felizes. Quero tratar dos seus pés machucados.
Mas esta posição era sempre uma demonstração de subalternidade. Era sempre uma demonstração de que você homenageava aquele que chegava e se punha abaixo dele. Então isso foi para os discípulos uma coisa assim estranha, porque todos se sentiam menos que Jesus. Como admitir que o Senhor lavasse os pés deles? Mas a ordem do Cristo é obedecida até que chega em Simão. Quando Jesus põe a bacia para que Simão coloque os pés, ele fala: não, Senhor, os meus pés você não vai lavar. Querendo com isso, talvez, dizer: eu é que sou quem precisa lavar os teus pés, não você os meus. E Jesus lhe responde: pois, Simão, se eu não puder lavar os teus pés, você não poderá ter parte comigo. Você não me deixará ser teu amigo. Quando Simão se sente assim, na iminência de ser excluído, ele então responde: então, Senhor, então não apenas os pés, pode me lavar o corpo todo. O Senhor diz: é suficiente lavar-te os pés. Simão permite que Jesus lave os seus pés. Uma prova, não é que ele, de todos os 12, é o único que se põe assim, um pouco querendo ressaltar a sua miséria e não querendo aceitar essa homenagem do Cristo. Termina a cerimônia, simples e rápida. Todos se sentam à mesa. Jesus volta a dizer que será traído. O mestre está contando o que vai acontecer, porque ele sabe de todas as coisas. João, um menino, à época com 17 anos, chamado por todos de um discípulo amado, sem que Jesus tenha chamado. Ele se mete por amor, já que era um garoto, no colégio apostólico. Ouvindo esta expressão dolorosa, João pergunta: Senhor, mas quem vai te trair? Jesus responde: aquele que mete a mão comigo no prato será quem vai me trair. Um deles, que está ali na mesa, indica Jesus. Simão, com todo o amor que tem pelo mestre, diz ao Senhor: pois eu te digo que eu nunca te trairei. Naquela verve emocionada de um momento tão doloroso, porque o Senhor diz que todos os que estão ali poderão ser o que vai traí-lo. Eu não te trairei. Jesus olha para ele, provavelmente entendendo no ser humano aquilo que só espíritos superiores entendem na gente, a nossa ingenuidade, a nossa imaturidade, o nosso despreparo. E Jesus diz para ele: pois eu te digo, Simão, que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. Por 3 vezes sucessivas, Simão é convocado, depois que Jesus é preso, depois que as autoridades colocam os soldados à rua, buscando seus amigos. Simão, que tem desejo de seguir Jesus para onde Jesus está indo, Simão se disfarça. E então, alguém o identifica na roda de fogo da madrugada, às portas do palácio de Herodes. Você não é aquele pescador que seguia este homem? Não, nunca vi mais gordo na vida. Nega Simão. Já se esqueceu da conversa na ceia.
já se esqueceu que ele havia pedido para ele lavar os pés de Jesus. Tal era a sua devoção ao Divino Mestre. Já se esqueceu na hora que apareceu a dificuldade, o medo, que o próprio Jesus lhe tinha dito antes que o galo cantasse: você vai me negar 3 vezes. Mais adiante, novamente alguém o identifica: eu vi você andando com este homem por aí. Não, eu nunca o vi, não o conheço. E por a 3ª vez, um pouco mais tarde, soa a 3ª negativa. E então, depois de ter falado não sou amigo deste homem, Simão escuta aquilo que deve ter sido pior do que os cravos que Jesus levou na carne. Simão escuta o galo cantar. E aí se lembra. Se lembra do que Jesus lhe tinha dito. Se envergonha de si mesmo. Já não é mais possível salvar o Mestre. Todos eles tentam, à sua maneira, salvarem-se. Mas acontece aquilo que Jesus tinha falado. Ele é assassinado, crucificado, 2 ladrões, um de cada lado, um o desafia, arrogante, mesquinho. Se você é rei mesmo, onde estão os teus exércitos que não vêm aqui para te salvar, te tirar da cruz? E Jesus não responde. Os 3 estão crucificados. Imagine este homem que tem amargor, que tem fel na alma, mesmo preso com pregos na madeira, acusando aquele ser que ele também não conhece. Mas o outro diz: cala-te, homem. O que estava à esquerda do Senhor, dirigindo-se ao ladrão da direita: cala-te. Nós estamos aqui porque nós somos bandidos mesmo. Nós merecemos. Mas este homem que está aí é inocente. Pouca gente defendeu Jesus nesse dia. A começar dos que o seguiram intimamente. Passando pelas autoridades que poderiam ter ajudado. Passando por aqueles que tinham sido beneficiados pelo amor do Cristo. Como era o caso do senador Públio Lentulus, que teve a sua filha curada de lepra e que estava com Pilatos lá no palácio. Cláudia, a esposa de Pilatos, tem um sonho nesta noite. Um sonho premonitório que ela acorda e vai falar com o marido. E diz a Pilatos: não te meta com este homem. Não o condene, não o mate. Sonhei que isso será a nossa desgraça. Poucas pessoas defenderam Jesus. Encontramos talvez as mulheres que choravam vendo a atrocidade dos homens, que caminhavam levando alguma coisa até o momento do encontro do Senhor com Verônica, que tenta secar o seu rosto com uma toalha. Negam-lhe água, descanso. Quando não aguenta mais, os soldados pegam um sirineu, um homem de uma cidade chamada Cirene, que também se chama Simão, e o obrigam este homem a carregar o madeiro, porque Jesus não aguenta. E sabe o que Simão faz? Quando é obrigado pelos soldados romanos, ele grita para todo mundo: eu não sou condenado,
Não sou eu vou carregar isto, porque fui obrigado. Mas o condenado é ele, não sou eu, porque era uma vergonha você carregar a sua cruz até o momento da crucificação, porque era um opróbrio, era uma acusação pública. Simão estava indo para sua casa, tinha filhos doentes esperando por ele, e tinha vergonha, porque ele seria visto depois como um outro bandido também, carregando a sua cruz. Ei, Simãozão, pegaram você até que enfim, hein, homem? Ele não está nem um pouco preocupado com aquele sangrante indivíduo, chicoteado, espoliado, envergonhado, arfante. Ele quer apenas limpar a sua reputação. Ele e Jesus carregam juntos a trave da cruz até o lugar, e ele vai ao longo do caminho sentindo uma transformação tão grande, que quando está chegando no local em que vai ser crucificado, ele diz ao Senhor: desculpa, Senhor, de ter falado daquele jeito, é que eu estava com pressa, tenho um filho doente na minha casa. Simão já está apequenado pelo exemplo de grandeza daquele espírito, de humildade gigantesca. O Senhor olha para ele e sorri, entendendo a dor misturada com o medo, com a vergonha de ter exposto o seu lado pequenino como ser humano. Simão se despede quando chega no Gólgota, vai embora, fugindo dele mesmo. O ladrão que está ao lado dele, quando o próprio Senhor é ironizado pelo outro, é o único que levanta a sua voz para, em primeiro lugar, reconhecer a sua miséria. Eu não valho nada. Nós somos bandidos verdadeiramente. Mas este homem é inocente. Cala-te! E então, olhando para Jesus, este pecador, este bandido, este ladrão, que foi julgado e foi condenado à morte, que está esperando exatamente a morte chegar, olha ao Senhor e lhe diz: Senhor, lembra-te de mim. Só isso que ele pede. Lembra-te de mim. Quando foi, relembrando os nossos problemas, que nós já passamos, das vidas que cada um possui, quando foi que as nossas preces a Deus foram como a deste malfeitor preso à cruz? Quando você estava desempregado, quando a sua família estava passando dificuldade, quando você estava doente, carregando a sua cruz de verdade com o seu corpo, quando foi que nós olhamos para o alto e dissemos: eu mereço isto porque eu sou um malfeitor, eu mereço a doença, eu mereço a dificuldade, porque se eu estou recebendo, eu sei que ela me pertence, porque Deus não é injusto. E quando foi que, assumindo este momento de consciência a respeito do que nós somos, nós perguntamos ou pedimos apenas: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Não me dá saúde, não me dá um emprego, não resolve o meu problema, não afasta a pessoa difícil. Não, Senhor, nada disso. Lembra-te de mim. É apenas isto que o homem pede. E então Jesus olha para ele,
os dois estão na mesma situação de dor, expostos ao mesmo tipo de suplício. E então, das poucas palavras que a humanidade pôde receber no legado dos que escreveram essa história, nós temos a frase que alguém que não está mais conseguindo respirar, porque para respirar precisa puxar o seu corpo preso pelos pregos para libertar o diafragma e respirar para falar. Este homem diz a ele, ao seu companheiro, de injustiças humanas, de crueldades humanas: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O moço pede só que Jesus se lembre dele. E recebe do Cristo estas palavras alvissareiras: você hoje vai estar comigo no outro lado da vida, no paraíso. Vai estar em paz. Outra lembrança que é importante que a gente aproveite deste evangelho, que um dia a gente já viu ou já ouviu em algum lugar, mas que nunca a gente pôde sentir nessa sua simplicidade, nessa sua beleza, como coisas que de verdade aconteceram com pessoas. O Senhor morre, tem o seu corpo sepultado. Ele havia prometido que voltaria no terceiro dia. A pedra do túmulo está revirada, o interior está vazio, e ele então começa a ser visto por alguns dos seus amigos. No primeiro momento, apenas as mulheres foram ao jardim, ao horto, onde José de Arimateia, como conta a tradição, emprestou o seu sepulcro recém-aberto, virgem ainda, para o depósito do corpo do Divino Mestre. Madalena, Maria e sua mãe lá estão. É a primeira visão do Divino Amigo. Não me toque, porque eu ainda não fui ao meu Pai. Porque Madalena quer abraçar o Senhor, porque imagina que Ele está com o corpo de carne e osso. E Jesus disse: não me toque, porque eu ainda não fui ao meu Pai. Estou aqui, é verdade, mas você ainda não pode me tocar. Vão as mulheres e contam para os apóstolos, para os amigos de Jesus, que estão fechadinhos, escondidinhos, porque têm medo das perseguições. E eles dão risada. Para você Jesus vai aparecer? Que isso? Antes ele apareceria para Simão, que é o seu amigo, para André, que estava sempre com ele. Mas por que para você? Poderiam alguns ainda acrescentar uma ex-prostituta? Ou uma mulher da vida arrependida? Por que para você? Ainda que se saiba hoje que Maria não era essa prostituta, Madalena não é essa figura, que foi entronizada depois como a mulher que entregava seu corpo. Não, para você não. Seria para Simão, para Tiago, para João, para alguns dos nossos. Tomé não está. Quando chega, escuta a história de que Jesus apareceu. Pois eu só vou acreditar se colocar os meus dedos nas chagas do Senhor. Olha só. Tinha visto Jesus multiplicar o pão, o peixe, transformar a água em vinho, levantar os que estavam aparentemente mortos.
devolver a vista aos cegos, curar os leprosos, andar sobre as águas, andar flutuando. Tinham visto tudo isso. E Tomé, eu só vou acreditar se colocar o meu dedo nas suas chagas. Tudo está fechado, tudo está lacrado. De repente, escutam uma voz que não sabem de onde vem, um perfume que inebria o ambiente. E a frase com a qual o Senhor o saudava. Todos se assustam. Lá está o Divino Mestre. Ninguém sabe como entrou, porque obviamente não tem um corpo de carne. Não possui mais ossos que ocupam lugar no espaço e precisam passar por portas ou por vãos. Não. Agora está dotado de um corpo vibratório que se torna visível ou não visível dependendo da vontade do Espírito. Que passa pelas paredes, pelas portas, pelas janelas, sem precisar bater, sem que precisem abri-las. Todos se espantam. Mais ainda Tomé. Ai, devia ter batido nessa boca antes de falar. Tomé, venha cá, Tomé. Põe o teu dedo aqui. Como deve ter doído em Tomé. Como deve ter doído em Simão, o galo que cantou. E ter dito o que disse. No próprio domingo, ou naqueles dias imediatos, 2 outros seguidores de Jesus estão indo para uma cidade próxima, pela estradinha, fugindo de Jerusalém. E enquanto conversam, e é esta a cena que nós temos estampada na nossa sala de passe, o caminho de Emaús, 2 discípulos vão conversando quando um estranho, um forasteiro, se une a eles. Eles não conhecem, não sabem quem é. E ele pergunta, mas de onde vocês estão vindo? Estamos vindo de Jerusalém. Mas o que aconteceu lá que parece que vocês estão fugindo? Ora, como é? De onde vem você que não sabe o que aconteceu em Jerusalém esses dias? Pergunta um deles. Pois aconteceu tal, 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 e contam tudo para o próprio Jesus, que eles não identificam. Porque naturalmente Jesus usa um rosto que não é aquele que eles conheciam. Se tivesse um corpo de carne e osso, todo mundo saberia que era ele. Caminham até chegar à cidade. Está caindo a noite. Convidam Jesus a que fique com eles, para que possa comer alguma coisa antes de seguir viagem, porque durante a noite era perigoso viajar. O Senhor aceita. Eles então se colocam para o alimento, a ceia, e então Jesus pega o pão e parte. E é neste momento, somente aí, que os 2 que viviam com Jesus sabem que é Ele que está lá. Algumas horas de conversa, caminhando pela estrada, não faz com que eles identifiquem o Senhor, a não ser quando o Cristo quer ser identificado. Outras vezes o Senhor aparece e conta-nos o Evangelho de João, João Evangelista. A última vez que Jesus aparece para 7 discípulos. 7. Vocês vão se lembrar disso que eu vou contar. Que o Evangelho conta. Parece que vocês já escutaram eu falar isso hoje. Simão está à beira da praia. Trabalhou a noite toda. Não pescou nada. Seus amigos presentes com ele estão ali também. De repente, Simão diz assim: eu vou botar a barca de volta e vou pescar.
E os amigos, que eram solidários, dizem, então nós iremos de novo também. Quando estão já à distância, mas não chegaram lá no centro do lago Tiberíades, mas já estão a um bom pedaço da margem, um homem estranho aparece lá na praia ou na areia. E este homem grita, pedindo peixe, pedindo pão, pedindo alimento, que eles não têm, porque não pescaram nada. E então eles dizem, nós não temos nada para você aqui, porque nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Aí então o homem diz assim, pois então jogue a rede do lado direito do barco, lá da praia. Simão então pega a rede e joga do lado direito do seu barco. E para a surpresa de todos, quase não consegue tirar a rede, porque ela está cheia de peixes de novo. João, o discípulo amado, está no barco. João diz, se lembrando destas coisas que já haviam acontecido, quase 3 ou mais de 3 anos antes. Aquele homem é Jesus! Parece que uma venda, parece que uma névoa se desfaz da mente de Simão, porque aí então Simão se lembra de novo do primeiro encontro. Joga a rede, Simão. Senhor, pescamos a noite toda, mas sob a tua palavra jogarei a rede. Simão está tão feliz, porque de verdade a palavra de João o faz ter certeza de que aquele homem é o Messias. Que ele que está nu, porque está mergulhando, está pescando, se envolve com uma toalha e pula na água. Pula na água. Está desesperado para encontrar o divino amigo, mesmo depois de tê-lo negado 3 vezes. Os amigos começam a puxar a rede, que quase se rompe de tão cheia, e vão também de barquinho voltando para a praia. Simão chega primeiro, e de verdade é Jesus que está lá. Conta-nos João que quando chega o restante das embarcações, ou elas aportam, já existe um braseiro, já existe um peixe sobre o braseiro e pão. Peixe e pão. Quantas vezes Jesus multiplicou isto para matar a fome e o desespero dos que estavam pelos caminhos abandonados. Já está ali. Jesus diz, traga um peixe destes que vocês pescaram, para nós colocarmos também. E então, quando todos se sentam ao redor do fogo, Jesus se dirige a Simão, mais uma vez. Simão, tu me amas? Tu me amas mais do que estes que estão aqui? Jesus compara Simão ao amor dos outros amigos que estavam ao seu lado. Tu me amas, Simão, mais do que estes? Simão responde, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus devolve a resposta dizendo, então, Simão, cuida dos cordeiros. Cuida dos meus cordeiros. Simão escuta aquela solicitação, mas enquanto está pensando, Jesus volta a lhe perguntar, Simão, tu me amas? Simão estranha, porque Jesus já tinha feito essa pergunta. E voltava a ela pela segunda vez. Senhor, sim, claro que eu te amo.
Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Todos estão escutando esse diálogo em silêncio. Simão está ouvindo Jesus e guardando essa ideia de apacentar as ovelhas, quando Jesus volta a lhe dizer: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão se entristece, porque Jesus perguntava para ele pela terceira vez, como que talvez a duvidar desse amor. Então Simão procura ser mais enfático e diz: Senhor, você tudo sabe, tudo conhece, você sabe que eu te amo. Então, Simão, cuida das minhas ovelhas. Pela terceira vez, quem sabe, para lembrar na consciência de Simão os 3 nãos que ele havia dito alguns meses antes. Não te conheço, não te conheço, não te conheço. Simão, tu me amas? Amo! Tu me amas? Amo! Tu me amas? Amo! Então, cuida dos que sofrem. Se você me ama, não me negue de novo, agora nos outros. Depois que termina esta conversa, Jesus se levanta, seguido por Simão, que vão ambos para entendimentos mais íntimos. Quando João Evangelista, aquele que depois escreveria o Evangelho, o discípulo amado, os acompanha, vai com eles. Simão, olhando para João, que está indo junto sem Jesus ter chamado, pergunta ao Senhor: Senhor, e quanto a este menino? Quanto a este aqui que está indo conosco? Não é só eu e você que vamos conversar, e esse aqui? Jesus então responde a Simão: que importa a ti, Simão, que eu queira que ele fique até que eu volte? Quanto a ti, segue-me, Simão. Quanto a ti, vem comigo. Esquece o outro. Que te importa se eu desejo que ele esteja comigo e que ele fique até que eu volte? Por você, Simão, vem comigo. Segue-me tu, Simão. Algum tempo depois, pouco tempo depois, despedindo-se, o Senhor sobe numa pedra. E então, no ato final do corpo espiritual, que já não era corpo de carne e osso desde o dia do sepultamento, começa a flutuar e subir ao céu, despedindo-se de todos, recomendando amor uns aos outros, e até hoje nos esperando com estas lições simples aos corações que tiverem capacidade de senti-las, ouvidos de ouvir, olhos de ver. Somos este Simão, todos nós, pecadores, endividados, que negamos quando temos medo, que não sabemos no que acreditar, que não temos vontade de melhorar, a não ser quando isso renda alguma coisa. Mas que mesmo assim o Senhor nos conhece, o Senhor nos busca, e o Senhor pergunta para cada um que está aqui hoje: meu filho, minha filha, você me ama? Se você me ama, me ajuda.
a diminuir a dor, a melhorar o mundo. Me ajude. Mas não é este amorzinho que a gente diz para a esposa ou para o marido que sente por ele e está louco para se livrar do traste. Não! Não é este amorzinho que a gente diz que sente por certas coisas, por certos ideais e abandona tudo no primeiro fim de semana prolongado. Não é este amor. É um amor profundo. É um amor que não pode ser igual ao medo que faz a gente negar todas as coisas. Não, tu me amas mesmo. Tu me amas. Tu me amas. E se me amas, então me ajuda. Você está na terra. Hoje. Me ajuda. Salva outros que estão sofrendo. Você que tem saúde, mesmo que não seja a maior, a mais completa, está mais saudável do que muitos que estão muito pior do que você. Me ajuda! Jesus, como diz Chico Xavier ao falar dessa passagem, Jesus não perguntou se Simão tinha tempo, se Simão tinha dinheiro, se Simão tinha saúde, se Simão era casado ou tinha filhos, se tinha um salário, se tinha um emprego, se tinha um compromisso. Jesus não perguntou nada disso a Simão, apenas perguntou: tu me amas? Porque ele sabe que quando você ama, o resto você dá um jeito. Quando você de verdade tem este sentimento que não é da boca para fora, tudo mais já não é tão importante. Porque este amor é capaz de superar o marido difícil, a esposa difícil. Este amor verdadeiro é capaz de vencer os desafios da matéria, a miséria. Esse amor verdadeiro é capaz de carregar a cruz do outro ou ajudá-lo a carregá-la. E quando você faz isso, quando você se esquece, quando você se sacrifica, sabe o que acontece? Deus te conhece. Deus sabe. E sabe o que aconteceu com Simão Cirineu? O homem que é envergonhado por carregar a cruz, ajudando a diminuir o peso nas costas de Jesus. O que acontece com ele? Quando ele despeja o madeiro lá no Gólgota e vai embora envergonhado. Quando chega em sua casa, o filho doente está curado. Aquele que ele usa como desculpa: Senhor, eu estava com pressa porque meu filho estava enfermo e precisava de mim. Quando Simão chega em casa, o anjo de amor tinha passado por lá e tinha curado o próprio filho. Queridas irmãs, queridos irmãos, isto aqui não é um tratamento para o corpo, isso não é um açougue, nem é um hospital em que os bisturis retiram tumores, não! Isto aqui é a barca de Simão. E cada um de vocês é um Simão. Pode ser o Cirineu, pode ser o Simão, irmão de André, o pescador de almas. Preocupem-se com as dores do corpo, com os problemas da vida. Isso é muito louvável e é necessário. Mas se Deus veste a erva do campo com uma roupa que nem Salomão em toda a sua glória conseguiu vestir, essa mesma relva do campo que é ceifada, que é secada ao sol e é posta para queimar no fogo, com que amor não haverá de ver cada filho que está aqui desejoso não só de sarar, mas desejoso de apacentar as ovelhas.
de transformar a sua casa, o seu trabalho, a sua vida, na manjedoura onde Jesus nasce. Pensem nisso. Para os espíritos, para os médicos espirituais, é muito fácil, muito simples curar corpos. O que Deus não faz, o que Jesus não faz, o que os prepostos divinos não fazem, entretanto, porque não podem, é fazer a cirurgia dentro de nós. Porque esta, que esquece mágoa, que esquece rancor, que esquece agressão, que esquece orgulho, que perdoa quem te traiu, que perdoa quem te ofendeu, esta cirurgia é só você que pode fazer. Só você. Lembre disso. Quando entrarem na sala de passe agora, este não é somente o dia em que Jesus subiu ao céu. Não! Como dissemos na prece, faça este dia ser o dia que Jesus desceu em você, dentro de você. Deixa ele viver de novo. Apacenta as ovelhas. Lembrem disso. Muita paz. Obrigado, Jesus. Num dia tão especial para a cristandade, podermos nos unir, buscando um caminho reto, um caminho limpo, um caminho verdadeiro, através do qual a gente possa construir não apenas a nossa felicidade, mas possa ajudar você a edificar nos caminhos alheios a alegria, a esperança, o consolo, a paz. Muitos nesse instante poderão estar celebrando a data cristã nos templos variados da humanidade, recordando a tua partida de volta ao reino do mundo espiritual. Em muitas religiões da terra, em testemunho desta fé, as criaturas te buscam reverentes, muitas vezes abatidas, cansadas, deprimidas, angustiadas. E a casa de Deus, como morada da esperança, recebe a todos. Mas aqui hoje, Senhor, nesta pequena casinha, aqueles que se reúnem aqui, erguem o pensamento na tua direção. E ainda que saibamos da tradição cristã, celebrando esse momento da tua volta ao firmamento, estamos aqui para te dizer, Senhor, se você está agora numa região tão distante, aqui nós estamos, Jesus. Não mais para lastimar o afastamento, mas para que neste momento nós possamos dizer: volta em cada um. Volta, Senhor, a envolver os filhos que estão aqui, para que eles sejam um pedaço de você, para que eles possam de novo trazer esperança aos que estiverem lá fora, esquecendo-nos
para abrir espaço à tua sensação, à tua vibração. Nós te damos, Jesus, o nosso coração.